Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Aquele que nos ensina aonde o caráter não está no acúmulo de bens, e sim nas virtudes da qual Cristo, por nós permitirmos, amolda em nós. E esse caráter da qual ele amolda e nos aprova, ele sempre confronta aqueles que estão segundo o mau caráter, a maledicência, aqueles que estão na iniquidade, aqueles que agem com parcialidade, aqueles que estão na injustiça, amam o prêmio da injustiça. Nós amamos o prêmio da justiça, sempre prezamos naquilo que é correto, sendo ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte e não tem ouvidos para ouvir, aonde a fé vem pelo ouvir as boas novas, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, ainda que aqueles que têm ouvido e não ouvem, porque não praticam. Jesus já dizia dos anciãos: praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eram meramente ouvintes. O próprio Jesus dizia a eles que nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a sua vontade. Assim como ele não fez a dele, ele fez a vontade do Pai, e nós somos aqueles que fazemos a sua vontade. Esvaziamos de si mesmo, renunciamos à nossa própria natureza humana e reivindicamos a natureza divina para viver sendo seus imitadores. É certo que tropeçamos em algum ponto, mas segundo a graça e por depositar a confiança nele mesmo, porque a obra da salvação é a dele, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. E Jesus nos ensina que sempre por estar segundo a verdade, expõe aqueles que estão em mentiras, nas trevas, mas ele nos ensina sempre: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Se te responderem de forma áspera, o Senhor nos ensina, responda de forma amável. Não, o Senhor sonda a intenção da mente e do coração. Ele sabe aqueles que respondem segundo o amor verdadeiro e não para provocar, porque aquele que na verdade está com a sabedoria do alto, ele não vai se rebaixar como que outrora andava na tolice discutindo, mas ele persevera tolerando. A palavra diz que aqueles que estão mais constantes na fé têm que tolerar os mais fracos na fé. Tolerar não significa coabitar, né? Não podemos estar assentando na roda dos escarnecedores e dos zombadores, que são aqueles que conheceram plena verdade e estão zombando, insultando a graça, porque nós perseveramos segundo a graça. Os pecadores, segundo aqueles que ainda não conhecem plenamente a verdade, temos que tolerar e procurar os conduzir ao arrependimento até Cristo, lembrando que isso é a obra do Espírito. Quem convence o ser humano dos seus maus caminhos não somos nós, é o próprio Espírito que habita em nós. Em alguns casos, quando a pessoa se mostra resistente à verdade, somente oreis para que eles venham a ser preparados numa terra próxima, onde é uma terra que venha a ser pronta para receber a semente. Mas a palavra diz que
quando nós damos o bom testemunho para o Senhor, no devido tempo, a palavra se cumpre, onde ele diz que se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Essa é aquela segurança daqueles que perseveram segundo ele, aonde no tempo exato, aonde ele é aquele que nos exalta, nós jamais procuramos exaltar a si mesmo. Ele exalta, e aqueles que na verdade insultavam, aqueles que vêm de forma áspera, aqueles que acabam tendo inveja pelo caráter do qual nós perseveramos, serão confundidos e envergonhados pelo bom testemunho em Cristo que nós estamos procedendo. A finalidade daqueles que seguem a Cristo Jesus na verdade, nós não vamos agradar segundo aqueles que estão segundo o mundo, mesmo porque eles não compreendem. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos e poder de Deus para aqueles que têm o seu Espírito e depositam nele a confiança. Por isso é só ter tempo, segundo o tempo de Deus, onde no devido tempo, quando ele exalta, aqueles que foram de maneira ríspida, aqueles que insultaram, acabam sendo convertidos pelo bom testemunho que nós perseveramos, e ainda vem a se arrepender dos seus maus caminhos. Já os zombadores, insultadores, os escarnecedores, estão a cada dia mais atolados no pecado, que é para a morte, onde há blasfêmia contra o Espírito. Mas através do bom testemunho em Cristo, as almas vêm a Cristo inicialmente pelo bom testemunho. Na sequência, a partir do momento que elas têm um encontro com Cristo, assim como nós estamos constantemente na comunhão para com Ele, o pão da vida, eles também terão a comunhão e serão imitadores de Cristo, assim como nós somos. Por isso, aqueles que têm maturidade, quando vêm aqueles que são infantis e inconstantes nos afrontar, Jesus nos ensina, se for da permissão dele, é melhor sermos prejudicados a que prejudicar alguém, porque na verdade aquele que prejudica o seu próximo não está cumprindo o grande mandamento, o segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ele nos ensina: orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome do pão da vida que entra pelo ouvido, dê-lhe o pão para comer. Assim como anunciamos dia após dia. Se tiver sede, dê-lhe água para beber, assim como anunciamos a palavra constantemente. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim perseverai, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, assim nos diz o Senhor.